Amém. Espero que todos estejam bem. Eu creio que está, porque você está na ceia do Senhor. A ceia não é minha, não é do pastor, não é da igreja. A ceia é do Senhor. E eu fui convidado para almoçar na casa do meu pai hoje. Eu almocei lá na casa do meu pai e da minha mãe. E Jesus te convidou para ceiar com ele essa noite. Eu tenho certeza que você não veio à casa do Pai sem Ele antes ter convidado você e olhado no seu coração. Acima de tudo, se alguém te convidou, ou, como o exemplo que nós tivemos aqui, uma cerimônia, acima de tudo, você sentiu vontade de vir. Porque você poderia falar não. Você vai ministrar hoje? Vai lá me ver ministrar? Não. Hoje não dá e tal. Mas se você sentiu no coração, não, eu vou lá. Não porque o pessoal do louvor te convidou para vir ver eles ministrar, ou porque ia ter uma cerimônia de apresentação de criança, não. Porque o seu coração quis estar aqui. Eu creio nisso. Se você não crê, você vai sair daqui crendo, amém? Glória a Deus. Amém. Então vamos lá na palavra do Senhor, pegar nossa espada espiritual. 2 Samuel, pois o rei nos convidou a estar à mesa. 2 Samuel, capítulo 9. Amém? Glória a Deus. Se eu pudesse dar um título para essa noite, eu coloquei aqui nas minhas anotações: Jesus não esqueceu de você. O rei te convidou para se assentar à mesa. Amém? Eu tenho certeza que esse convite chegou no seu coração. E é por isso que você está aqui. E nós vamos caminhar um pouco pela Bíblia, usando uma passagem do Velho Testamento, mas incrementando o que Jesus deseja de mim e de você nessa noite. Amém? É uma história bem conhecida. Mefibosete, muitas pessoas já conhecem um pouco da história dele, E vamos ler então, lá 2 Samuel, versículo 1, diz assim, certa ocasião, está aqui na mesa? Está aqui, amém? Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar bondade, por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, ele respondeu. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Respondeu. Onde está ele? O rei perguntou, Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se, com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: eis aqui o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Glória a Deus. Mefibosete prostou-se e disse: quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que lhe pertencia, a ele e à família dele. Você
Ziba, né? Os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mefibosete, porém, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servo de Mefibosete. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Santo, santo é o Senhor. Pretendo ser breve, né? Porque nós temos a ceia. Aqui para introduzir a história de Mefibosete, nós temos que contextualizar um pouco antes o porquê nós estamos aqui. Conforme eu disse, o título da palavra de hoje, nós pudéssemos dar um título, né? Quem somos nós para dar títulos? Quem dá título é somente Deus, o nosso Senhor. Mas como a gente de costume gosta de... Quando a gente faz um texto, né? Quando você faz uma carta, você sempre coloca um título, né? Então eu creio que Jesus não esqueceu de você. O rei convidou para se assentar à mesa. A Bíblia, irmão, ela nos ensina que a mesa é um lugar de comunhão, é um lugar de união entre as pessoas, é um lugar consagrado. Eu creio que muitos aqui estiveram hoje numa mesa, num almoço, ou ontem num jantar. Porque a mesa é um lugar que se assenta aonde há concordância. Nem sempre, né? Nós vimos aí o vídeo do presidente Donald Trump lá não tinha muita concordância, né, entre ele e o presidente da Ucrânia. Mas eles estavam ali reunidos. Então toda vez que você se reúne com as pessoas, a grande maioria das vezes, posso dizer assim melhor, você está em concordância. E na palavra de Deus, quando você fala mesa, tempo de mesa, você está fazendo algo que agrada a Deus. Você está em concordância com as pessoas que estão lá. Então eu creio que todos que estão aqui estão em concordância com a vontade de Deus em ceiar com Ele. Mas, muitas vezes, o inimigo, nós vamos ouvir que o inimigo usou Ziba aqui, né? Ziba aqui tem um papel de um inimigo na vida de Mefibosete. Muitas vezes o inimigo coloca em você, e ele te acusa, e eu tenho certeza, se alguém um dia da nossa igreja ouvir que eu estou falando aqui, que está sendo gravado, eu tenho certeza, Deus falou comigo nessa manhã, que teria pessoas que queriam estar na ceia aqui hoje, mas o inimigo acusou ela, e ela não está aqui na ceia hoje. O inimigo chegou acusando ela nessa manhã: olha, hoje é ceia, você vai lá? Do jeito que você está? Hoje é ceia, você não merece estar lá. E aí a pessoa, deixando com que o inimigo seja forte na vida dela, a pessoa acaba desistindo de estar na vontade do Pai. Então a importância da mesa na Bíblia é evidenciada em vários lugares, vários versículos. E para fechar, vamos dizer assim, com chave de ouro, é a ceia do Senhor Jesus. Lá mostra o ambiente. Alguns estudiosos dizem que existia a ceia normal, onde todos se fartavam. Inclusive alguns estudiosos até falam, pastor, né, pastor Carlos, que na hora da ceia do Senhor, Judas não estava. Tentei pesquisar, eu não vi algo concreto, mas alguns estudiosos dizem que o Judas não estava no momento da ceia do Senhor. Uma coisa é a ceia. Ontem eu jantei lá na família da Vânia, a gente teve uma ceia, é o ambiente de comer. Agora, a ceia do Senhor é algo diferente.
Então, por isso que alguns estudiosos dizem que até no momento da ceia do Senhor Jesus, alguns acham que Judas não estava. Então, podemos colocar aqui, Êxodo 24:10, como exemplo de momento em que Moisés e os anciões participaram de uma refeição, selando um voto de fidelidade com Deus. Vai lá no versículo 11 já, e viram, deixa eu ler rapidinho aqui, e viram o Deus Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, brilhante como o próprio céu. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles contemplaram Deus, comeram e beberam. Eles estavam em um ambiente de mesa. Outro exemplo, Êxodo 12. Aqui não precisa colocar, porque é a história ali da Páscoa, né? Fica como tarefa para todos. Êxodo 12, do 1 ao 20. Porque o foco não vai ser isso. Mas aqui também nos ensina. Deus está ensinando o povo a ter um momento de mesa, né? Êxodo 12, do 1 ao 20. Quem gosta de anotar, depois você lê lá como tarefa. Deus orienta o povo a ter refeições entre família. Então, é outro ambiente de mesa. Gênesis 18, Abraão recebe 3 visitantes em sua casa e prepara uma refeição para eles, sem saber que estava hospedando os anjos. Coloca ali, Gênesis 18. Vamos ler só os primeiros versículos, olha só. 18:1. O Senhor apareceu a Abraão próximo aos carvalhos de Mamré, quando eles estavam sentados à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, próximos dele. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se até o chão. Ele disse: meu senhor, se achar bom por bem favorecer esse servo seu, não passe por mim sem fazer uma parada. Deixem que lhes tragam um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou também trazer a vocês o que comer, para que recuperem as forças. Depois de terem ficado com este seu servo, sigam em frente. Está bem? Faça como vocês disse, responderam. Amém? Mais um ambiente de mesa, de se assentar, de estar íntimo com Deus. Abraão também fez isso. Então a mesa é um espaço para Deus, é um espaço sagrado. E hoje eu e você, nós estamos à mesa. Hoje eu creio que todos que estão aqui estão à mesa de Jesus. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, eu estou tentando ver se tem alguém muito fora, que está aqui pela primeira vez, ou alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Aqui não tem. Todos que estão aqui sabem quem é Jesus. Então sabe que Jesus te convidou. Ele é o rei da sua vida. E o rei te convidou para estar nessa noite, para ceiar com ele. Não é algo simbólico. Mais uma ceia, mês de março, terceira ceia do ano. Não! É algo forte. É você se assentar com ele. A ceia do Senhor. E por isso que nós temos as vigílias, por isso que nós temos os momentos de consagração, por isso que nós temos a palavra antes da ceia. A gente poderia simplesmente chegar aqui, pessoal, domingo é ceia, todo mundo se senta, vamos fazer a ceia. Não. A gente mantém o rito de adoração, de louvor, de palavra, para a gente estar se preparando. Se alguém aqui ainda não está preparado, que o Espírito Santo, não eu, não o louvor, mas que o Espírito Santo de Deus confirme em seu coração a vontade de Deus para você. E aí nós lemos em 2 Samuel a história de Mefibosete. Para quem não conhece, às vezes tem alguém que não conhece, eu vou resumir um pouquinho. Mefibosete, que era neto de Saul, o grande rei daquela época. E aí teve
todas aquelas guerras, tudo que aconteceu, até o rei Davi pegar o trono. Mas quando teve essa migração de reinado, a família de Saul, ela foi destruída. Ela foi praticamente dizimada. E uma das batalhas, Mefibosete, que era pequenininho, devia ter uns 5, 6 anos, a babá que cuidava dele, porque ele era um príncipe, né? Ele era filho de Jonatã, neto de um rei, então ele tinha toda a regalia, e naquele tumulto, né? Ela saiu correndo com ele, e ele acabou caindo, e a Bíblia nos fala que ele sofreu um acidente, algo aconteceu com ele, um carro de boi, um cavalo, alguma coisa, fez com que ele quebrasse os pés. E ele quebrou os pés tão forte, que não sarou, não melhorou. Alguns estudiosos dizem que ele triturou os tornozelos. Quando você tritura os tornozelos, é a mola do pé, então você não consegue mais andar. E aí ele se tornou um homem aleijado. Ou como a gente fala no normal, aleijado, né? Pessoa aleijada, mas é aleijado, né? E aí ele ficou com essas sequelas. Então, por todas aquelas guerras e o que estava acontecendo nas mudanças do reinado, Mefibosete foi adotado pelo homem, como a gente leu aqui agora. Um homem que era bom, chamado Maquir. E aí ele foi levado para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar, se você pesquisar, é algo de seca, né? Algo distante. Eu lembrei lá de Fiorópolis, pai. É um distrito de Paranacite, eu morei em Paranacite. É algo muito seco lá. Lá não tem, na cidadezinha lá, deve ter 400 pessoas, é um distrito. Então é algo distante, algo que não tem contato com ninguém, algo que não tem regalia nenhuma, é algo de sofrimento, podemos dizer assim. E é por isso que alguns pregadores até falam, né, não queira estar em Lodebar. Mas Lodebar pode ser um deserto momentâneo na nossa vida, que Deus permite a gente estar. E aí ele foi levado para lá. E ele ficou lá. E aí foi quando, um certo dia, Davi, acredita-se que estava também numa mesa, e ele lembrou-se do seu amigo Jonatã. E aí foi quando ele pediu, que nós lemos agora, para chamar, se teria alguém da família de Saul vivo. Existe alguém ainda? Ele estava ali, ele queria de alguma forma honrar, não Saul, pelo que eu entendi, e sim o seu amigo, o filho de Saul, Jonatã, que era muito amigo de Davi. E aí quando o servo, não de Davi, mas de Saul, que ficou vivo, ficou trabalhando no reinado, esse servo foi e falou, sim, existe Mefibosete, mas ele é aleijado. Vou dar uma pausa aqui. Muita gente, quando vai falar do seu nome, ele fala o seu nome e o seu pecado. Ele fala o seu nome e o seu erro. Ele nunca fala assim, ó, o pastor Danilo, o pastor Danilo, que agora é pastor. Não, o pastor Danilo, mas que antigamente era um traia. O inimigo é assim, ele é sujo. Ele não chegou e falou assim, ó, sim, existe, rei, existe Mefibosete, um homem abençoado, filho do seu melhor amigo. Não, ele já quis, vamos dizer assim, na palavra de hoje, quis queimar ele quis isolar ele. Sim, existe lá um filho de Jonatã, mas é aleijado. Isso aí não serve para nada. É assim que o inimigo faz na sua vida. Muitas vezes, usando pessoas ou situações, para humilhar você, para deixar você para baixo, para fazer com que a depressão chegue até você, para fazer com que você desista da palavra de Deus. Pessoas que você às vezes jamais será usada pelo inimigo, às vezes ela é usada pelo inimigo. Este homem que estava trabalhando lá, ele era um dos homens, podemos dizer, poderosos ali. Ele, toda a família, todos os servos dele, ele era um gerente, podemos dizer assim, de Saul, da família de Saul. Então ele tinha uma sabedoria. Ao invés de ele falar de uma forma normal, não, ele já colocou ele como um aleijado. Ele já desprezou
a vida de Mefibosete. E é assim que acontece muitas vezes na minha vida e na sua. Muitas vezes você está vindo para a ceia e o inimigo está no seu ouvido, confundindo você. Você vai ceiar hoje? Você vai ceiar hoje? Você, aleijado. Aleijado nesse sentido é o pecador, né? Você é pecador. Você que fez isso. Mas o rei te chamou. Mesmo assim, chama ele, busque ele. Foi assim que Davi fez. E pediu para trazer ele até o local. Chegando lá, nós lemos aqui que ele se prostrou. Ele se prostrou. Uma pausa aqui, eu coloquei uma anotação. Lá em Lucas 14, 15, coloca lá para nós. Diz assim, ó. Ao ouvir isso, um dos homens, né? A minha versão fala um dos homens. Um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que comer do banquete do reino de Deus. Olha só. Até aqui a gente está falando sobre Mefibosete, e a gente volta aqui para frente, onde um homem fala: bem-aventurado aquele que comer do banquete do rei. Jamais o inimigo vai querer que você se sente à mesa do rei. Ele vai fazer de tudo para você deixar de ceiar um mês, deixar de ceiar o segundo mês, deixar de ceiar o terceiro mês, para você se esfriar e desistir de estar à mesa do Pai. E é por isso que eu fiz a questão de colocar esse versículo, para você lembrar que, bem-aventurado, você que está aqui, que vai se assentar à mesa do rei daqui a pouco. Aleluia. Jesus, nessa noite, Ele é o rei da sua vida, Ele já é o rei, mas Ele te faz lembrar, que você e sua casa, têm acesso ao rei. Não deixe com que pessoas, ou situações, ou pecados, ou sentimentos, ou falta de perdão, te aleje espiritualmente. Porque Jesus te convidou a estar com Ele. Você foi escolhido primeiro. Você jamais foi deixado por Jesus. Davi não deixou Mefibosete naquele lugar, em Lodebar, e aí mandou chamar ele. Mefibosete, como eu e você, chegou lá com traumas. Quem aqui não tem trauma, né, Leandro? Quem aqui não tem algum trauma de criança? Algum trauma de família? Algum trauma de um acidente? Algum trauma de uma palavra lançada, às vezes até do próprio líder, na intenção de ajudar, acabou falando algo errado. Uma palavra do pai, uma palavra da mãe, mas chegou um homem chamado Mefibosete, cheio de trauma, sem pai, sem mãe, adotado, com todo respeito, quem foi adotado, né? Mas nesse sentido aqui, querendo dizer que ele não conseguiu estar com os pais, porque os pais morreram. E ele chega cheio de traumas lá. Eu tenho certeza que nessa noite tem pessoas aqui, que às vezes aí no fundinho, quando você fechar os olhos, antes da ceia, algum trauma vai aparecer. Algum pecado vai querer falar mais alto, como eu já vi, irmão. Eu não sou fiscal do pastor Carlos, fica tranquilo. Mas eu já vi, às vezes, a pessoa está lá, cantando, louvando, aí o pregador vem aqui, acho que se eu não me engano foi a pregação de janeiro ou de fevereiro, e eu estava orando: Senhor, que as pessoas venham entender o que é a ceia, Pai. E aí de repente você vê uma pessoa não querendo ceiar. É isso que Deus tocou no meu coração. Alguns traumas de infância, alguns traumas do passado, pecados mal resolvidos, porque todo pecado tem que ser resolvido com Deus, e você, por falta de coragem de levantar a mão, ou de se prostrar na frente do seu rei, você deixou que o pecado falasse mais alto. Mas Mefibosete não, ele se prostrou, nós lemos agora, ele se prostrou diante do rei, e ainda falou assim: rei, o que tu queres comigo? Como um cão eu sou, eu não presto para nada.
E aí ele fala que ele estava fazendo isso por causa dos pais dele. Você sabia que muitos que estão aqui, eu sou um deles. Você está aqui por causa da oração dos seus pais. Você está aqui por causa da oração dos seus pais. Então valorize os seus pais. Por causa dos pais dele, o rei mandou chamar ele. Porque o rei não conhecia ele. O rei não queria nem saber se ele era aleijado ou não. Jesus está honrando os meus pais, os seus pais, que oram muito por você, que oram muito pela sua vida e pela sua casa. Então você precisa se achegar até Jesus, para que um dia o teu filho dependa da tua oração também, porque a tua oração vai ter poder de chegar ao trono do Pai, e jamais Satanás terá poder sobre a vida dos teus filhos. Eu tenho certeza que todos aqui querem ser pai. Um dia que você for pai, você vai entender o que é isso. Eu tenho certeza que Jonathan amava muito o seu filho, Mefibosete. E o rei foi lá e honrou Jonathan. E aí, a Bíblia diz, irmãos, que o rei, Davi, ele falou assim para ele: ó, eu vou te dar tudo que era da sua família. Eu estou te resgatando e vou entregar tudo para você. Você vai sair de Lodebar. Chega desse lugar tenebroso, cansado, esse lugar seca. E ele restaurou tudo para Mefibosete. Por quê? Existia uma aliança entre o rei e Jonathan. Existe uma aliança entre Jesus e você. Existe uma aliança, se você um dia aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, aquele dia você fez uma aliança com Ele. Eu lembro que esses dias, eu acho que foi no retiro, alguém falou assim: pastor, mas e se eu cair 10 vezes? Eu tenho que voltar para Jesus? Eu falei: sim, filho, nem que você caia 100. Não caia porque você quer. Não caia falando assim: eu vou cair, vou fazer coisa errada, depois eu volto. Não, mas se você cair, volte. Volte, porque Jesus tem um elo com você. E o rei tinha um elo com Jonathan. Às vezes você está aqui firme e forte, porque o elo entre Deus e seu pai é muito forte, sua mãe. Mas Deus quer fazer um elo, Jesus quer ter um elo com você. Jesus quer ter uma intimidade contigo, para que você não venha cair mais, para que você não venha desejar o que você fazia. Quantas ceias que você viu a sua esposa ceando, você viu seu amigo, seu pai ceando, e você não ceou. Quantas ceias que você não teve nem força para estar aqui, mas não, hoje você está. Hoje você está porque o rei te convidou, e o rei, Jesus, mandou te buscar. Mais forte ainda, você não veio porque você às vezes nem queria vir. O seu eu queria estar em casa. Mas lá está calor, não tem mais ar, só tem 2 ar e o ar não funciona direito. Mas é muita gente, a sala é pequena. Mas Jesus marcou com você esse encontro. Sabe por quê? Porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer que você entenda o que é ceia, o que é mesa. Porque é Ele que te escolhe, não é as pessoas que te escolhem. E é por isso que eu e você, nós estamos aqui. Pastor Danilo, mas se eu estou afastado, e eu não consigo falar para o pastor Carlos, para a pastora Solange, eu não consigo falar para ninguém, eu estou vivendo em Lodebar, espiritualmente falando, pastor Danilo. Eu estou em Lodebar há anos, e eu acho que o rei não me convidou, eu vim aqui de teimoso, porque eu venho e caio, e eu não sei o que acontece. Parece que as coisas na minha vida dão errado às vezes, porque você às vezes está escolhendo algo que não é da vontade de Deus. Mefibosete não fez isso, pode ser que você esteja fazendo, mas olha só o que Mefibosete nos ensina nessa noite. E aí aconteceu outras guerras e uma revolta de Absalão, e aí Davi estava correndo, e ele encontrou Ziba, e falou assim: Ziba, cadê Mefibosete? Cadê ele?
ele lá com a mula, carregando os alimentos, com um burro, e ele falou assim, ele sendo usado pelo inimigo de novo. Ele falou assim, Mefibosete, ele é filho de rei, de príncipe, ele não vai querer estar aqui. Ele não vai estar com o Senhor. Ele inventou um monte de coisa. A Bíblia nos ensina que, mais uma vez, Ziba, usado pelo inimigo, destrói a integridade de Mefibosete. E aí aconteceu as guerras, e aí aconteceu que o reinado de Davi ganha essa guerra de Absalão, e ele volta para Israel, ele volta para o trono. E quando ele volta, Mefibosete vai para Israel. Mefibosete, ele é aleijado. E foi quando, antes de ele chegar lá, o rei Davi acabou entregando tudo que era de Mefibosete. Ziba, já que você foi fiel, tudo que é dele, as terras, os servos, tudo vou passar para você. É tudo seu agora. A partir de agora ele não tem mais nada, já que ele fugiu. Mas lá na frente a palavra nos ensina que ele chegou até Israel. Coitado de Mefibosete. Vamos ler lá em 2 Samuel 19, 25 ao 30. Olha só o que aconteceu. Quando chegou de Jerusalém e se encontrou com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo, quem era o servo dele? O traidor, usado por inimigo, enganou ele. E ele falou mal do teu servo ao rei. Meu senhor, tu és como um anjo de Deus, faz o que for bom aos teus olhos. Mefibosete falando para o rei, né? Todos os seus descendentes do meu avô, nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar, a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Pode seguir. Então o rei lhe disse: você já disse o suficiente. A minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mefibosete, porém, disse ao rei: deixa que ele fique com tudo. Agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Olha só o que ele fala. Quando estava tendo a guerra, Ziba, não, ele não vai estar com o senhor, usado pelo inimigo. Quando ele consegue chegar até Jerusalém, ele tem a versão verdadeira, a versão que ele foi traído por Ziba. E aí, o rei falou: mas agora eu já dividi as terras, toda a riqueza vai ser então a metade sua, a metade dele. E aí que mostra o que Jesus quer para mim e para você nessa noite. Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa intimidade, Ele quer que nós venhamos até a mesa sem nada em troca. Ele quer que nós venhamos até a casa dEle sem ter nada em troca. Chega de estar à igreja pedindo carro, pedindo casa, pedindo emprego, pedindo isso, pedindo aquilo. As pessoas aí fora, os cultos online, os cultos diferenciados, as igrejas diferenciadas, que tem mostrando ao povo prosperidade, não é isso que Deus quer. Deus não quer isso. Isso aí, como o pastor falou, Ele não vai tirar de você, Ele vai acrescentar as bênçãos vão alcançar você, mas se você estiver à mesa. E é isso que Mefibosete tinha no coração, que nós lemos agora. Ele falou assim: não, meu rei, dê tudo para ele, o que eu quero é a mesa,
O que eu quero é ver o Senhor bem. O Senhor voltou bem nessa guerra. O Senhor conquistou de novo tudo. Eu só quero estar contigo. Eu não quero terra, eu não quero riqueza. É isso que Jesus espera de mim e de você. Um coração humilde, suficiente para falar não para nossas vontades. Para falar chega de buscar primeiro eu. Não, primeiro é Deus. Como o pastor leu no início, a gente não conversou, eu e ele. Amar a Deus sobre todas as coisas é isso. Aquele homem, Mefibosete, amava o rei sobre todas as coisas que ele poderia ganhar. E ele falou, não quero essas riquezas. Eu quero estar contigo. Eu quero honrar o Senhor. Porque o Senhor poderia ter destruído tudo, mas não me destruiu. A minha família não prestava. Estava todo mundo perdido, revoltado. Mas eu levantei a mão, me prostrei nos seus pés, quando o Senhor me trouxe de Lodebar. E o Senhor me aceitou, e me deu tudo, me deu bênçãos, me deu servos, me deu terra, me deu tudo. Mas o melhor de tudo, o Senhor me deu o espaço na mesa. É isso que ele estava falando ali, igreja. É isso que ele estava falando quando o rei achava que ele ia ficar triste, bravo, porque perdeu a terra, porque perdeu os bens materiais, porque perdeu os servos. Não, ele falou, eu só quero estar contigo. É isso que Deus quer. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz assim, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Sabe quando você teve aquele encontro real com Jesus? Que você falava assim, eu não vou fazer mais nada, eu estou trabalhando feito um louco, eu só penso em ganhar dinheiro, eu só penso em fazer isso, fazer aquilo. Mas olha só que gostoso, a paz que esse Jesus me deu. E aí vai passando o tempo, vai esfriando. Como eu falei no início, né? O inimigo, alguns servos usados por inimigo aí, né? Lá fora. É a internet, é o celular, é o dinheiro, é tudo que tem aí fora. Vai fazendo você esfriar. E aí você esquece dessa palavra em 2 Coríntios que as coisas velhas já passaram. Mas o que é velho na minha vida? O que tem que passar e eu seguir em frente com Jesus? Eu tenho que colocar isso para refletir. Quando eu venho cear com um pai, é porque eu quero renovar minha aliança com ele. Não deixe com que Zibas, que existe e que está falando às vezes no seu ouvido, faça você desistir de estar com Jesus. Quando você está na mesa de Jesus, Ele olha e vê o seu rosto. Ele não vê os seus pecados. Ele não vê o que você fez, porque Ele conhece tudo isso. Quando Mefibosete sentou à mesa do rei Davi, ele nem olhava os pés dele, ele olhava no olho dele. Jesus está aqui para olhar no seu olho. Ele não quer saber do pecado que você fez essa semana. Ele não quer saber a raiva que você tem de alguém. Ele quer saber que você joga isso tudo na cruz. Ele quer saber que você entregue tudo isso para Ele. Ele quer saber que você entregue realmente o ódio que você tem de alguém, a mágoa de alguém ou de uma situação. Faça isso. O ano passado eu passei o ano, não só eu, mas muitas pessoas, com muito ódio de uma pessoa. Como muitos aqui brasileiros passaram. Não preciso falar o nome dele. Mas ele é um governante. E aí eu lembro que o que matou, Jesus fez eu morrer, foi o dia que o povo postou assim, tomara que morra, o dia que ele foi fazer a cirurgia. E o Espírito Santo incomodou meu coração. Falou assim, não deseja a morte para ninguém. E não foi só eu sei que muitos desejaram. E ali eu pedi perdão para Deus. Às vezes Mefibosete desejou a morte para Ziba. Mas ele foi lá e se prostrou e falou assim, rei, eu não quero nada, dê tudo para ele. Foi isso que eu falei para Deus, deixa o governo fazer o que quiser. Deixa destruírem tudo, mas eu quero estar com o Senhor Jesus. Porque pode ser que venha um pior que ele.
Pode ser que venha algo pior. Então não deixe com que algo plantado dentro do seu coração, usado por Ziba, afaste você do caminho do Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé. Lá em Lucas 22:15, olha só o que Jesus disse. Nesse mesmo clima, presta atenção. Ele disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com você, antes de sofrer. Algumas versões dizem assim, ó: como tenho desejado comer essa ceia, esse jantar de Páscoa com vocês. É isso que Jesus está falando para mim e para você. Ele desejou que você estivesse aqui. Jesus, o Rei, Ele desejou que você estivesse aqui. Então não deixe com que nada atrapalhe o seu mês, atrapalhe a sua intimidade. Eu aprendi que a ceia é um ambiente de ciclo. Acabou-se um ciclo e hoje começa um novo. É uma nova aliança sendo renovada com Deus. Através do sangue derramado na cruz, através do corpo e o sangue de Jesus, a gente se renova com todo o Criador que é o nosso Deus. Não deixe com que situações façam você desistir de estar com Jesus. Jesus tem desejado estar contigo, filho. Então esse é o momento. Feche seus olhos. Eu gostaria que a igreja ficasse com os olhos fechados. Nós vamos iniciar a ceia daqui a pouco. Mas antes de iniciar a ceia, Jesus, ele é educado. Eu gosto de falar que o Espírito Santo, ele não incomoda ninguém. Ele não vai ser nunca como o Ziba, que vai falar o quão você é aleijado. Mas Jesus, ele vai fazer isso aqui, ó. Feche seus olhos, ó. Escutem. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e juntos cearemos. Ele é educado. Ele está batendo no seu coração nesse momento. Com os olhos fechados, intercessão, toda a igreja. Eu gostaria que você refletisse agora que vai iniciar a ceia daqui a pouco. E se você deixou Ziba ser usado pelo inimigo na sua vida, se você se sente em Lodebar, se você se sente aleijado, o rei te chamou. Faça como Mefibosete, se prostre ao rei.